Bem, turma, bem no nono ano, voltando para a nossa aula, vamos continuar na parte do Estado Novo. Página 328, o Estado Novo. Em novembro de 1937, sob o pretexto de combater o comunismo no país, Getúlio aplicou um golpe de Estado com apoio de diversos políticos e militares influentes. Como eu falei, a questão lá do plano Cohen ajudou ele a se preparar para não vamos tomar o poder de fato, que fazer o Brasil da maneira que a gente achar melhor. E ele tinha, lógico, os seus apoiadores, que eram políticos, realmente diversos. Tinham políticos dentro dos apoiadores de Getúlio que discordavam entre si, mas concordavam que Getúlio tinha que estar no poder. E militares de alta patente, que são os influentes. Assim, as eleições presidenciais que seriam realizadas em 1938 foram canceladas e teve início um governo autoritário, que foi conhecido como o Estado Novo. O governo autoritário a gente lê ditadura. Era ditadura. Ditadura do Estado Novo. A gente pode falar isso. Getúlio anunciou diversas medidas após o golpe, como o fechamento do Congresso Nacional, a extinção dos partidos políticos e a imposição de uma nova Constituição, que concentrava o poder nas mãos do presidente da República e reduzia a autonomia dos governos estaduais. O que isso quer dizer? Ele chegou com uma nova forma de governar que iria limitar ao máximo meios de surgir uma oposição. Então, o Congresso Nacional foi fechado. Ele meio que então reuniu para si o executivo e o legislativo, extinguiu partidos políticos, quer dizer, não existe mais partido político. O Brasil vai ter uma política só e é assim, vai ser assim para frente. E impôs uma nova Constituição, quer dizer, a Constituição que ele tinha feito depois de pressionado em 34, rasgou, a gente faz uma nova, porque a minha nova forma de governo, quero uma nova Constituição. E concentrou as mãos no poder do presidente da República. Quer dizer, governadores, prefeitos nem tanto, mas governadores. Esses poderes de agir nos estados, vocês vão ser limitados, a maioria vai vir para mim. Eu decido que o Brasil vai ser. E reduziu a autonomia dos governos estaduais. Foi mais ou menos uma consequência do outro. Ao reduzir o que os governadores podiam fazer, ele aumentou sua força, quer dizer, a capital é que manda mesmo. Não é, digamos, nessa situação que a gente está hoje, do Covid, se fosse com Vargas, é ele que decidia se ia ter isolamento ou não. É ele que decidiria se ia ter lockdown ou não. Os governadores não teriam como ter autonomia de falar aqui no Rio de Janeiro vai ter, mas digamos Santa Catarina o governador pode falar que não vai ter. Não ia ter mais isso. A capital federal decide tudo. O DIP. A Constituição de 1937 tinha como um dos princípios o controle social. Dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo interferiu em diversos aspectos relacionados ao cotidiano da população brasileira, fazendo grande uso da repressão, da censura e da propaganda. O que isso quer dizer? A gente tomou poder político, mas a gente sabe que as ideias que vêm no povo podem mudar o cenário que a gente está vivendo, pode alterar o resultado do que a gente quer. Então a gente vai controlar também o que o povo pensa. Isso quer dizer, obras, teatro, cinema, rádio, que não fosse de acordo com o que o governo falasse que era ok, fechou, acabou. O que passar, o que a gente pode aprovar, eu vou ver aqui para ver se não tem nenhuma mensagem escondida. Se tiver, vou rasgar e quem fez vai ser condenado ou vai ter uma punição. Manifestações populares pedindo, digamos, o voto iam ser reprimidos, a polícia vai lá e bate neles, não quer conversa. E a propaganda? Mas o que entra a propaganda? Lógico, você tem que
para controlar o povo, tem que controlar o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que está vindo a eles. E a propaganda, lógico, uma propaganda comercial pode conter ideias políticas. Então, eles já controlavam a propaganda para falar, nessa propaganda pode passar. Essa aqui, você muda, senão vai ter consequências. É mais ou menos isso que o governo de Vargas estava fazendo. E eles faziam propaganda deles, mostrando que o governo Vargas era incrível, estava fazendo mudanças, fazendo o Brasil ir para frente. Ele queria instigar o povo que apoiava ele em peso a não ter dúvidas que ele estava fazendo certo. Assim, pessoas que tinham ideias contrárias aos interesses do governo sofreram perseguição. Muitas foram presas, exiladas, torturadas ou assassinadas. Não foi só no governo de 64 e 85 dos militares que teve tortura, teve assassinato. Em Vargas também teve. E, digamos, eles não aprenderam com... Eles já tinham experiência em 64. Alguns dos militares ali já tinham experiência dessa época de Vargas. Então, o que a gente vê muito se discutir, por exemplo, na Comissão da Verdade, que discute os crimes cometidos durante o período da ditadura militar, também ocorriam no Estado Novo. E, assim, o problema é que muita gente no Brasil, até hoje, gosta da pessoa Getúlio Vargas. Então, é até por isso que esses crimes que foram cometidos, tem gente que evita falar. Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável pela divulgação de propagandas oficiais do Estado. Essas propagandas eram utilizadas para difundir uma imagem positiva do governo, destacando a figura de Getúlio Vargas como um líder bondoso e próximo ao povo. Elas eram vinculadas em vários meios de comunicação, como jornais, revistas, matérias didáticas e programas de rádio. Então, como eu falei, no controle da propaganda não estava só o que passava para a pessoa, para a população, do que elas estavam assistindo, do que elas estavam vendo, do que elas estavam lendo. Também tinha a questão do governo se promover, mostrar que ele está fazendo maravilhas. Olha só, gente, a propaganda de um governo acontece em todos. A questão aqui é que a propaganda era tendenciosa. Não em que outros governos não seja tendenciosa, mas nessa questão era bem aparente. A gente via pela linguagem dos cartazes, do que era transmitido, que eles queriam muito que você apoiasse o governo. Não queria que você tivesse dúvidas enquanto o governo. Era como quase que intimando a pessoa a você tem que apoiar o governo. Não pode ser oposição. Eles não queriam respeitar a liberdade de ideia das pessoas nessas propagandas. E eles, lógico, como governo, eles tomaram o controle das meios de comunicação. Então, em jornais, você sempre tinha um jornal propaganda do governo. Em revista, sempre tinha propaganda do governo. Materiais didáticos, quer dizer, livros de escola. O livro de escola estava falando sempre que o governo Vargas era maravilhoso, que estava fazendo tudo de bom. E em programas de rádio. Na época, o rádio era a grande novidade, a grande estrela das comunicações. E o que a gente hoje tem de estrela de TV, estrela de cinema, o rádio era que mantinha esse patamar. O rádio era a grande coisa do momento. Outra função do DIP era de atuar na censura aos órgãos de comunicação do país, restringindo assim a liberdade de expressão, como eu falei para vocês, e obtendo um grande controle sobre aquilo que era divulgado a respeito do governo. Isso quer dizer, se, digamos, tem um programa de debate sobre as ações do governo da semana, as pessoas elas eram forçadas a não falar determinadas coisas, como eles não podiam fazer críticas muito duras. Eles não podiam falar que a decisão foi completamente errada. Eles tinham que falar termos como não, essa decisão no fim foi um pouco equivocada, mas no fim o governo acertou. Eles tinham que falar coisas assim. Porque eles estavam sendo controlados. A pessoa que comunicava estava sendo controlada pelo governo Vargas.
Aqui temos um cartaz produzido pelo DIP durante o Estado Novo. Vou ler para vocês, antes de mostrar. A juventude brasileira. O Brasil tudo espera da juventude enquadrada perfeitamente nas aspirações do Estado Novo. Eles se chamavam Estado Novo. Eles queriam dizer que o Estado de Getúlio é uma coisa completamente diferente do Brasil que era antes de Getúlio. Guardando as inspirações do passado e construindo a ordem e o progresso atual, é para a grandeza do futuro que volta às suas vistas. O que isso quer dizer? É para o Estado Novo que as pessoas têm que olhar para ver como o Brasil foi grande antes e como ele vai ser muito maior no futuro. Estão induzindo as pessoas a acreditarem que o Estado Novo está vindo para crescer o Brasil. As novas gerações terão um papel decisivo a desempenhar, pois o muito que já somos é ainda bem pouco diante do que podemos ser grandes, e com as nossas imensas possibilidades. Getúlio Vargas. Então, o que ele quis dizer com essa última frase? Ele quis dizer que ele está apostando que os jovens, a juventude, vai apoiar ele, porque são eles que vão ser o futuro do Brasil. E sendo o Estado Novo o meio pelo qual o Brasil vai crescer, então eles vão fazer o Brasil crescer. Eles queriam induzir que o Estado Novo vai ter o futuro em vocês. Vocês vão fazer o que a gente está querendo para que todo mundo cresça. Era a ideia que eles queriam passar. O trabalhismo. Aí vem uma questão muito importante do período Vargas, que inclusive é o que faz o Vargas ser muito querido até hoje por algumas pessoas, apesar de todas as contradições da pessoa dele. De maneira geral, durante o período que existiu a escravidão no Brasil, as pessoas que realizavam algum tipo de trabalho manual eram pouco valorizadas. Por quê? A gente tinha na escravidão a questão dos grandes latifundiários, que primeiro era açúcar, depois foi, principalmente na área de Minas Gerais, Sudeste, a mineração de metais preciosos, depois voltou o açúcar por um tempo, e aí foi pro café. Então, como estava muito no agronegócio, exportação, a pessoa que produzia a coisa localmente, ela não era vista como você está contribuindo ativamente para o Brasil crescer. Não. E depois, com o Império, foi a fase do café até o fim da Primeira República. Então, Império e Primeira República, café, quem está mexendo no café é que está fazendo o Brasil crescer. As outras áreas são secundárias. Pode estar ajudando, mas nem tanto. É a ideia que se tinha na época. Assim, até o início do século XX, os trabalhadores recebiam pouca atenção do Estado brasileiro, quase não existindo leis para regulamentar o trabalho assalariado no país. A gente tem que ver. Até o fim do Império, era escravidão. Existia trabalho assalariado, mas era uma pequena exceção. A maioria da mão de obra era escravizada. Quando acabou a escravidão, eles tinham que bolar uma forma de... agora todo mundo vai ser assalariado, então a gente tem que fazer aqui algumas regras sobre pagamento de salários, sobre trabalho. Só que, como quem mandava na virada de fim da escravidão para só trabalho assalariado eram os grandes cafeicultores, eles estavam acostumados com uma coisa de que a mão de obra deles era pertencente a eles. Eles, ok, eu vou pagar só porque foi extinto a escravidão. Eu não vou voltar com a escravidão, mas eu vou pagar o que eu quero. E o que eles queriam era baixíssimo. Por outro lado, nas indústrias, o pensamento de salário baixo também continuou. Porque a questão do salário ser baixo, ser o que o patrão quer, vem muito da questão do capitalismo mais primitivo. O cara, que é o dono do negócio, ele escolhe o quanto ele quer pagar. O governo tem que se meter. A questão daquele
liberalismo todo estava presente aqui nesse momento. Uma interligação da matéria que vocês já viram em outros anos com o do nono ano. Porém, com o crescimento da industrialização no início do século XX, os trabalhadores ganharam cada vez mais importância na economia e na política brasileira. Por quê? Era inevitável que a indústria chegasse no Brasil e lá crescesse forte, como estava crescendo em outros países, e como já tinha crescido em outros países. O Brasil ele chegou meio atrasado na Revolução Industrial, mas eles ainda eram limitados na Primeira República pelos grandes cafeicultores, que não queriam perder sua importância principal. E mesmo assim, eles estavam percebendo, todo mundo estava percebendo, a indústria está ganhando espaço. Em um momento, ela vai substituir esses cafeicultores. Mas a briga política é que não deixava. E lógico, se as indústrias estão crescendo, os industriais estão ficando mais importantes. E lógico, a mudança de vista e da valorização do trabalho do operário muda. Porque se o dono da empresa está ficando importante no cenário político, ele quer que sua força de trabalho seja vista como a que outras gerações queiram ser parte. Entenderam? Como vimos, nesse período, os trabalhadores passaram a se organizar para exigir melhores condições de trabalho. Assim, a partir da década de 1930, percebendo a grande importância dos trabalhadores para a industrialização do Brasil, o governo de Getúlio Vargas buscou influenciar os operários, investindo até mesmo na criação de uma identidade para esses trabalhadores, ligada principalmente à ideia de disciplina. Os sindicatos, por exemplo, passaram a ser controlados por pessoas ligadas ao Estado. Dessa maneira, toda a mobilização dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho ocorria por meios de órgãos oficiais ligados ao governo. O que isso quer dizer? Vargas viu que grande parte das pessoas, do povo, que apoiavam ele, eram trabalhadores de indústrias, operários. E ele estava vendo que eu tenho que ter esse apoio. Eu tenho que ter essas pessoas ao meu lado. Então, na minha propaganda de governo, eu também vou exaltar a visão deles. Vou mostrar como eles, dentro dessa indústria, dessa máquina que faz o Brasil crescer, eles são pessoas que têm uma disciplina com o trabalho, que são comprometidos com o trabalho, de fazer o trabalho deles bom. Inclusive, o sindicato vai fazer parte do meu governo. Aí vem a questão dele do controle. Porque ele sabia que tinham pessoas no meio operário que não iam gostar. Que iam perceber que estava querendo haver ali um controle do meio operário. Iam se opor a ele. Então ele fez dos sindicatos parte do governo, ao botar oficiais do governo. Ó, você vai lá no sindicato da indústria de tecido e você vai organizar as coisas da forma que eu quero. Você incentiva eles, ouve o que eles querem de melhoria e me passa. Mas não deixa eles se manifestarem, não deixa eles se irritarem. Mantém os ânimos da forma que o Estado Novo quer. Era mais ou menos essa mensagem que Getúlio queria passar. Ao mesmo tempo, o governo adotava medidas buscando fazer os trabalhadores se sentirem valorizados, com a aprovação de leis trabalhistas. Quer dizer, lógico, ele sabia que só mostrar como isso é importante não adianta se não tiver na prática. Então, na prática, o que ele fez? Vou ouvir o que eles querem. Eles querem leis de trabalho? Eles querem só 8 horas diárias de trabalho? Eles querem um salário mínimo? Então, vou botar em lei. Ele atendeu ao que os trabalhadores queriam porque ele viu que ele precisava desse apoio. A prática política de valorização do trabalho nas esferas políticas e econômicas, dando de destaque a questão dos direitos trabalhistas, é chamada trabalhismo. Vargas, digamos, no Brasil, ele estreou isso. Foi ele quem inventou isso no Brasil. Mas outros políticos, ao longo dos anos, fizeram isso. Sempre que a gente vê uma propaganda política em época de eleição, sempre tem um momento que algum candidato está no meio de um monte de trabalhadores falando como eles são incríveis, como eles são a força que move o Brasil, como eles são importantes. Isso ele está fazendo a política do trabalhismo.
Ele está querendo que ali, na fala dele, os trabalhadores vejam que ele é uma melhor opção de candidato. Pode ser sincero, pode não ser. É uma questão de política, gente. Política é... A moral da política é de quem aplica ela. O método em si, infelizmente, uma pessoa boa ou uma pessoa ruim pode usar. Essa política agradou muitos trabalhadores e gerou grande prestígio ao presidente Vargas. No entanto, o trabalhismo aumentou a intervenção do Estado nas atividades políticas dos trabalhadores, restringindo a autonomia pela qual lutavam. Isso quer dizer, ganhavam leis, mas a sensação de poder fazer o que quiser dentro do ambiente de trabalho, não fazer o que quiser, mas ter liberdade de agir, de pensar, de sugerir, foi limitada. Porque ao mesmo tempo que ele estava botando leis, ele estava vindo com o governo para controlar. E no controle, as coisas são da forma que ele quer, não que outras pessoas quiseram. Ele fez a questão mais para entender o que os trabalhadores estavam exigindo, para ver o que ele ia pôr em lei ou não. Assim, se por um lado Vargas legalizou direitos importantes pelos quais os trabalhadores vinham lutando havia décadas, como o salário mínimo e as férias remuneradas, isso quer dizer, salário mínimo, existe um mínimo em que um empregador tem que pagar um trabalhador. Ou assim, existe um mínimo nacional no país do quanto uma pessoa pode receber, e existem as variações de profissão para profissão, mas tem um mínimo, não pode ser abaixo disso, senão o empregador está cometendo crime. E tipo, na questão de ser trabalhador de carteira assinada, da carteira de trabalho. Carteira de trabalho vem com Vargas. E as férias remuneradas, quer dizer, quando o trabalhador antes de Vargas tirava férias, o período de férias ele não estava recebendo. Então, meio que isso batia muito na economia das famílias. Porque tirar férias, você tinha que economizar muito dinheiro para as férias valerem a pena ser tiradas. Senão, muita gente preferia ficar trabalhando. E isso, lógico, desgastava o corpo, abatia na saúde, a saúde dos trabalhadores ficava comprometida. Por outro, eliminou direitos igualmente importantes, como a possibilidade de formar sindicatos livres e de organizar greves. Como eu falei, ele queria controle, nada de manifestação, greve de jeito nenhum no meu governo. Os sindicatos são meus oficiais que vão mandar. Aqui temos um desfile em homenagem ao Dia do Trabalho em 1942. Esses eventos eram usados por Vargas para promover sua imagem. Quer dizer, ele fazia desfiles porque na época era a melhor forma de mostrar a grandeza do país. Na verdade, ainda hoje tem países que fazem desfiles para mostrar a grandeza do país. Vira e mexe no jornal, a gente vê a Coreia do Norte faz um desfile exibindo suas armas. Por que ele faz isso? Para mostrar à população como o país é forte, para mostrar para quem não gosta como o país dele é forte. E outros países fazem isso. Mas no caso dessa época, em 1930, era uma prática comum. Então não surpreende Vargas estar fazendo isso. Mas ele fazia os desfiles com mais frequência que outros governos. Até porque ele era ditador. Fazia parte da ditadura e está sempre se promovendo. Temos o desfile, homenagem a Vargas, do Dia do Trabalhador. Assim, não se engane. As pessoas não se sentiam enganadas. Não é à toa que até hoje tem gente que apoia ele. Muitas pessoas, sinceramente, gostavam dele. E ainda gostam. Apesar de todas as contradições das ações de Vargas. Entre os principais avanços nas leis trabalhistas que ocorreram durante o Estado Novo está a consolidação das leis do trabalho, CLT. Criada em 1943, garantiu diversos direitos básicos aos trabalhadores, como leis específicas para mulheres e jovens trabalhadores, jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento de horas extras e descanso semanal remunerado. Durante o governo de Getúlio,
A conquista de leis trabalhistas foi apresentada pelo governo como um benefício do Estado oferecido aos trabalhadores, embora eles tenham sido consequência de décadas de mobilização operária. Com isso, Getúlio conseguiu ampliar seu prestígio como liderança política do país, conquistando o grande apoio da classe trabalhadora. Aqui tem um cartaz produzido pelo DIP em comemoração do Dia do Trabalho. 1º de maio, concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Então, o que ele fez? Com a consolidação das leis do trabalho, ele está tornando as leis trabalhistas leis brasileiras de uma forma que muito dificilmente vão conseguir ser mexidas. E ele garantiu muitos direitos que estavam sendo reivindicados há muitos e muitos anos por sindicatos e operários autônomos. Quando eu digo autônomos, são operários que não estavam dentro de sindicatos. Leis como leis específicas para as mulheres e jovens trabalhadores, quer dizer, as mulheres têm leis que garantem ela direitos que, assim, não cabe um homem ter. Por exemplo, a licença gravidez. O homem não fica grávido, a mulher fica. Então, tem leis para a mulher quando está grávida e trabalhando. Para os jovens, o jovem não tem que ter a mesma carga de trabalho, a mesma carga, digamos, peso, intensidade de trabalho que um adulto. E os jovens, eles têm que estudar também. Então, o trabalho tem que estar conciliado com o estudo. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, eu já falei para vocês. Pagamento de horas extras, quer dizer, acabou as 8 horas de trabalho. O seu chefe pediu para você, tem como fazer esse trabalho aqui? A gente não pode deixar para amanhã. Então, as horas que você ficar trabalhando a mais, ele vai ter que te pagar. E descanso semanal remunerado, quer dizer, sábado e domingo, descansou, está sendo remunerado, né, nesse período, sábado e domingo conta. Durante todo o governo de Getúlio, a conquista de leis trabalhistas foi apresentada pelo governo como benefício no Estado. Tá. Essa é a parte que eu queria falar da propaganda ligada a Vargas. Ele pegou tudo isso, fez no governo dele, e ele, através da propaganda, foi movimentando o sentimento das pessoas e as ideias para que as pessoas achassem que tudo isso correu por causa dele. Não é porque por anos, por décadas, sindicatos e trabalhadores estavam lutando por seus direitos. É por causa dele. Então as pessoas, até hoje, a grande maioria das pessoas, acham que é Vargas que teve a ideia do nada de fazer essas leis. Enquanto, na verdade, elas já estão sendo contestadas há muito tempo. Essa é a parte da propaganda do governo, é de manipular as ideias das pessoas para que atenda às suas necessidades de governo. A economia no Estado Novo. No início do século XX, aos poucos, a economia brasileira deixou de ser essencialmente agrária e exportadora. Quer dizer, antes a gente produzia muita carne, boi, vaca, essas coisas, e café para exportar, e outros produtos agrícolas, e era a nossa base. Aí no início do 20 mudou. Veio a indústria, grandes comerciantes, e mudaram a situação. Nessa época, grandes comerciantes, latifundiários do governo federal ampliaram o investimento nas implantações de indústrias voltadas para o mercado interno brasileiro. O que isso quer dizer? A economia interna do Brasil, que só acontece dentro do Brasil, não vai para fora, mudou esse cenário de agro exportador para ter indústria, para ter produção interna, digamos assim, feijão enlatado, comidas industrializadas, roupas industrializadas, utensílios feitos em indústrias. Isso tudo para o consumo interno, não era para ficar exportando a ideia. No contexto, a partir da década de 1930, o Estado passou a incentivar ainda mais a industrialização. Quer dizer, vamos aumentar a quantidade dessas indústrias e a força delas. E a intervir no comércio e na agricultura, orientando esses setores a contribuírem para o crescimento da produção industrial no país. Quer dizer, ele foi no comércio, foi na agricultura e falou, olha só, vocês esses dois setores, vão ajudar de forma financeira, de material, a indústria a crescer. Porque está na hora da indústria crescer,
Porque a indústria que é o futuro da economia, a gente não pode ficar nesses passados de comércio e agricultura. Assim, no setor agrícola, o governo incentivou o cultivo de produtos diversificados, criando institutos que orientavam e financiavam produtores de algodão e açúcar, por exemplo. Quer dizer, não vai ser só café a nossa base. Vamos mudar isso, os cafeicultores estão nem aí. Alguns de vocês vão se manter, mas nem todos. Eu quero gente plantando cana-de-açúcar para produzir açúcar, porque açúcar vale para outras coisas. Por exemplo, uma indústria de doces precisa de açúcar. O açúcar faz álcool. Então, o açúcar não faz álcool não, a cana-de-açúcar faz álcool. Então, a cana-de-açúcar é mais útil do que o café. E algodão? Algodão é roupas. Diversas coisas se faz com algodão. Então, o algodão era um produto agrícola diversificado. Outros, lógico, produtos agrícolas eram mais diversificados que o café. O café, na verdade, não é muito diverso. Ele tem uma utilidade muito limitada. No setor industrial, o governo investiu nas chamadas indústrias de base, ou seja, indústrias que forneciam matéria-prima, como minério e aço, e outras indústrias. Então, a questão das indústrias de base é uma coisa que eu até falei com vocês algumas aulas atrás. Do porquê os industriais não conseguiam crescer tanto. Porque eles tinham que pegar tudo que era básico para fazer uma indústria boa de fora. Importar é mais caro, sempre importar é mais caro. E é necessário um país ter indústria de base até em situações emergenciais. Porque se ele pode produzir ali dentro, ele não precisa ficar dependendo de um vizinho querer cumprir os acordos comerciais. Porque um vizinho mal intencionado, que digamos é o principal fornecedor de uma indústria de base, pode no momento cortar esse comércio, e aí o país que dependia dele vai ficar em uma situação muito ruim, até conseguir desenvolver a sua própria indústria de base ou conseguir outro para fazer comércio. E nessa época a gente tem que lembrar, não existiam tantos assim para fazer comércio. No setor industrial, o governo investiu nas camadas de indústria de base. Dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a mineradora Vale do Rio Doce. Algumas delas a gente vai ver que teve um contexto na Segunda Guerra para a criação, principalmente a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela é muito importante para o Brasil ter estado na Segunda Guerra, mas a gente vai ver mais para frente. A Era do Rádio. A primeira estação de rádio brasileira foi fundada em 1923, na Primeira República. Se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, lógico, na capital. Naquela época, poucas pessoas tinham acesso ao rádio, e sua programação era de caráter educativo, quer dizer, não tinha entretenimento, era só para educar as pessoas, passar, digamos, matérias de escola, ensinar as pessoas como ler. Escrever é meio difícil pelo rádio, mas como ler principalmente, como falar. Ou, simplesmente ensinar higiene pessoal. A questão, lave as mãos. A gente via propaganda de governo da pessoa incentivando a lavar a mão. Isso é uma propaganda educativa. Naquela época, poucas pessoas tinham acesso à rádio educativo. Muitos programas transmitiam óperas e faziam a leitura de textos literários para os ouvintes. Não tinha muita diversidade naquela época de programa de rádio. E ópera era a música de quem podia ter rádio. Porque rádio era uma coisa cara, gente. Não era essa coisa baratinha que qualquer um hoje tem. Qualquer pessoa pode ter. Na década de 1930, o rádio se tornou popular em nosso país. Ao longo dos anos, com o objetivo de ampliar o número de ouvintes, as rádios passaram a ter uma programação cada vez mais variada, com programas de música, de humor, de calouros, radionovelas e noticiários. O que é radionovela? Imagina uma novela. Agora você fecha os olhos. Você só está ouvindo a novela. Isso é uma radionovela. As pessoas, digamos, têm um script das falas dos atores e cada um vai falando na sua ordem. Aí tem um narrador que fala como está a cena, essas coisas. Quem ouve podcast pode ter mais ou menos uma ideia do que uma radionovela. Alguns seguem esse padrão radionovela. Nesse período, mais da metade da população brasileira não era alfabetizada.
Assim, para muitas pessoas, o rádio era um dos poucos meios de comunicação disponíveis. Por quê? Você não está lendo, você está ouvindo. Ouvindo, a maioria das pessoas podem, a não ser quem tem problema de audição. Então, acabou sendo o melhor meio de comunicação, que virou também meio de entretenimento. A rapidez com que as informações eram transmitidas pelas emissoras transformou antigos hábitos populares, influenciando o comportamento dos brasileiros. Aqui temos na página do jornal O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um jornal muito antigo. Para vocês terem ideia, Canudos, a guerra de Canudos que a gente viu, teve a cobertura do Estado de São Paulo. Gente, século XIX. De 1938, com a propaganda da Rádio Cultura de Poços de Caldas, Minas Gerais, sobre os shows de Carmen Miranda, uma grande cantora brasileira. Sugiro vocês até pesquisar na internet e ouvirem algumas músicas de Carmen Miranda. Aurora Miranda, que é irmã de Carmen Miranda, e Silvio Caldas, durante as festividades do Carnaval. Getúlio Vargas e o rádio. Desde o início de seu governo, Getúlio Vargas incentivou a ampliação do sistema de radiodifusão no Brasil. Ao notar o potencial de comunicação e a popularidade do rádio, ele criou meios para controlar os conteúdos transmitidos. Além disso, passou a fazer uso constante dessa tecnologia para divulgar realizações do seu governo. Então, dentro daquela coisa da propaganda, ele teve a noção de qualquer um pode ouvir, qualquer um pode usar o rádio. Não precisa ser instruído para usar o rádio. É muito fácil. E a gente vai tornar isso barato, com a indústria. Então, ele foi muito inteligente, porque o rádio ajudou muito o governo dele a se tornar mais popular. E a gente entra no nosso dever de casa, vai ser as páginas 332 e 333. E a gente vai acabar a nossa matéria por hoje. Eu vou passar lá no nosso grupo, da turma, algumas coisas para vocês anotarem. E talvez eu passe um dever de aula. Uma coisa bem simples, para a gente exercitar o que a gente viu nessa aula. Sério, gente, eu não vou me estender muito no dever de aula, não. Depende de como foi nosso ritmo de aula. Isso. Depois de passar o dever de casa, eu vou anotar direitinho. Página 333. Peraí. 332, 333. Dever de casa. Eu vou botar no grupo pra gente lembrar direitinho. E dever de aula, se a gente tiver com um tempo bom, eu passo o dever de aula, mas tenho certeza eu vou passar umas anotações para vocês. Com isso a gente encerra o vídeo, vamos lá pro grupo para encerrar a aula. Até a próxima terça.